Paz seja convosco, gente. Vocês estão bem? Senta aí, pelo amor de Deus. Muito bom estar com vocês. Essa noite tão incrível. Tá frio por fora, mas continua quente por dentro. Há uma chama acesa em nossos corações. E tô entre a cruz e a espada. Deus coloca uma nuvem para guiar o povo no deserto. Se a nuvem está te guiando, o mapa não é olhando para baixo. Se a nuvem está te guiando, o mapa. Então, se é o céu que te guia, você não pode dar um passo sem o céu te autorizar. Esses não são dias da terra da direção para o céu. Esses são dias em que os céus, quando você está numa estrada de chão que passa um carro, o que acontece? A poeira. E aí quem vem a pé atrás fala o quê? Alguém acabou de passar. A Bíblia diz em Naum, capítulo 1, que a nuvem é a poeira dos pés de Deus. Então toda vez que você olhar para o céu e ver nuvem, Deus está passando. Deus está passando. E eu tenho uma notícia para você: a nuvem não está lá fora hoje. Porque no inverno ela não aparece muito. A nuvem está aqui dentro. Eu não sei se eu posso falar alguma coisa que possa acrescentar o que o apóstolo já falou aqui, que para mim já deu a régua ali. Mas guarde isso: Deus colocou uma nuvem para guiar o povo, e colocou uma estrela para guiar os magos. A nuvem levou o povo em direção a um lugar, a estrela levou os magos em direção a uma pessoa. Tanto a nuvem quanto a estrela está nos céus. Então, para enxergar a estrela, você não precisa ter habilidade. Para enxergar a estrela, você só precisa ter visão. E sabe o que eu acho rico? É que para enxergar a estrela, os céus não pode estar nublado. Porque se o céu tiver nuvem, você não enxerga as estrelas. Então, para o que Deus está querendo te mostrar, Ele não vai limpar o céu, vai limpar a sua visão. Por quê? Porque homens cegos não podem dar destino às próximas gerações. A meta de Deus não é te dar um novo óculos. A meta de Deus é te dar uma nova visão. Você está aí? Você está aí? Você está aí? E qual a diferença da visão para a vista? É que a vista fala de onde você saiu. A visão te mostra onde você ainda pode. A vista vai mostrar quem você era, mas a visão vai revelar quem você ainda. Deixa eu ir pregando para essa moça aqui. Você pode até não ser quem você sonhou em ser, mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Por aquela porta você entrou Jacó, mas por aquela porta você vai sair Israel. E eu encerro isso aqui dizendo algo a vocês: que existem lugares que, se Deus não nos tirar o brilho, a gente não vai querer sair. Não vou demorar, viu? Não vou demorar. Vou repetir: existem lugares que, se Deus não nos tirar, a gente não vai querer sair. Para Deus tirar o povo do Egito, Ele usou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, Ele usou os 10 mandamentos. Somente os mandamentos podem arrancar o Egito de nós. Quando eles estavam no Egito, tudo que eles comiam vinha de baixo. O pepino de baixo, o melão de baixo, o trigo de baixo, o alho de baixo, tudo vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto, pensando que o alimento vinha de baixo, o maná.
Ou seja, quando você estava lá fora, tudo que você alimentava vinha de baixo, a prostituição de baixo, o adultério de baixo. Mas quando você entrou no reino, tudo que você alimenta vem de cima, vem dos céus, vem do Pai, vem do trono, vem de Deus. Uou! E mais uma para eu ler o texto. E o detalhe está aqui, é que quando eles pegavam um pedaço de cebola, não era cebola. Eles pegavam um pedaço de pepino e comia, não era pepino. Eles estavam pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam um pedaço de alho, não era alho, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegaram um pedaço de trigo, não era trigo, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam um pedaço de cebola, não era cebola, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando o maná desceu, não era maná, era pegando um pedaço do céu e colocando dentro dele. Mas não precisa ter inveja não. Eles comeu do maná e morreu, mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não morre, mas terá vida. Então eu vou deixar registrado aqui que dia 15 eu vou fazer uma farofa aqui. Quero agradecer ao apóstolo. Muito obrigado, viu? Chegar bem pertinho aqui. Te amo, viu? Obrigado pelo seu coração paterno. Deus continue te abençoando, guardando a sua vida, a sua dignitária esposa. Aos pastores associados, Deus abençoe a cada um. Ao apóstolo Edson, Deus continue abençoando de forma maravilhosa. Deus abençoe, viu? É um prazer mesmo. Apóstolo, eu te amo. Muito obrigado. Tá aqui o Daniel, né? A próxima vez que ele vir vai dar uma palavra aí antes de mim aí. É um problema ele falar antes, mas meu Deus, a minha esposa está aqui. Keila, fica de pé para o pessoal te ver. Lá da Paraíba, gente. Diga amém pela minha vitória, gente. Você que é solteiro aí, ó, se eu casei, agradeça, meu filho. Se Deus fez na minha vida, creia. Em breve ele vai fazer na sua. Se Deus casou o Jacques, ele casa com... Tá ali o Fernando, fica de pé, Fernando. Esse cara é solteiro, hein? Oh, meu Deus, faz um milagre essa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Dia 15 de agosto, dia 4, de 14 vai ter o culto do amigo aqui, né? E aí no dia 15, no domingo, vai ser eu e Daniel vai pregar aqui. Nós vamos dividir nós dois a mensagem. 30 minutos para cada um. Vocês me dão aí uns 15 minutinhos só para a gente conversar num texto aqui? Pode ser? Rapidinho? Só para a gente ir embora, porque já deu fome também, né? Abra aí rapidinho Marcos capítulo 4. Eu ia falar sobre outra coisa, mas quando eu vi aqui a série, né? Os milagres de Jesus, falei, não vou fugir não, hein? Tem que andar alinhado. Que alinhamento não é você ter a mesma aliança. Alinhamento é você ter o mesmo coração, né? Alinhamento é você falar idiomas diferentes, porém com sentidos iguais. Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem achou pode dizer amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, que de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, disse-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu ao vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês conhecem ele? Conhecem ele? Conhecem ele? Conhecem ele? Conhece? Gente, o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Reino de Deus não é parede, reino de Deus é pessoas. O reino e a religião não andam juntos. A religião é tentando trazer o homem aos céus, o reino é trazendo os céus ao homem. Por isso que onde há muita religiosidade não há reino. Agora onde há reino não há espaço para religiosidade. A religião te ensina a apontar o dedo, o reino te ensina a estender a mão. Pode anotar que onde há muito dedo apontado, há pouca mão estendida.
Agora, onde há mão estendida não haverá dedo apontado. O reino de Deus é tão extraordinário, não vou falar muito sobre o reino, que você já percebeu que na vida ninguém nasce rei? Ninguém nasce rei, ninguém. A prova que temos é o príncipe Charles lá na Inglaterra. Vai continuar príncipe, porque a rainha não morre. A rainha, vida longa rainha, porque ela decidiu não morrer. E é interessante que ninguém nasce rei, se nasce príncipe. Se o rei morre, o príncipe é aclamado rei. A rainha está reinando, porque ninguém nasce príncipe. Ninguém nasce rei, melhor dizendo. Todo mundo nasce príncipe. O único que nasceu rei, quando ele nasceu, a notícia: acabou de nascer o rei. Ninguém nasce rei. Aí é engraçado que ele nasce como rei, ele cresce como rei, ele fala como rei, ele prega como rei, ele anda como rei, ele vive como rei, ele fala como rei. Quando ele morre, colocaram uma coroa na cabeça, e só tem coroa quem já venceu. Ó, é rei. Quando ele está entrando em Jerusalém, ele não vem montado num cavalo, ele vem montado num jumento. Qual a diferença de montar num jumento e montar num cavalo? É que nas grandes civilizações, quando um rei queria guerra com outro rei, ele ia de cavalo, porque se aquele rei quisesse matar ele, estava tendo ele sair correndo e ir embora. Mas quando um rei queria paz com outro reino, ele ia de jumento, porque jumento tem resistência, mas não tem velocidade. Então quando Jesus entrou de jumentinho, ele estava dizendo o quê? Eu não vim trazer guerra, eu vim trazer paz. Ele morre como rei, ele ressuscita como rei, ele sobe como rei. Quando ele chega no céu, Deus fala: agora você não é rei mais não, agora você é rei dos reis e Senhor. E aí, o salmista no Salmo 24 escreve: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Quem pode adorar o Rei? É o Rei, é o Rei, é o Rei, é o Rei, é o Rei. E aí, o Evangelho de Marcos, ele não apresenta Jesus como rei, ele apresenta Jesus como servo. Se você está anotando, guarda isso, por favor. No reino de Deus, quem não serve, não serve. Você só serve se você serve. Deus não está te levantando para você mandar, Deus está te levantando para você servir. Você já percebeu que não tem como servir de mão fechada? Para servir, a primeira coisa que você tem que fazer nem é abrir a mão, é abrir a mente. Deus não vai abrir uma porta na sua frente se primeiro abrir o seu entendimento. Senão você vai entrar em lugares de homem, mas com essência de menino. Eu não quero ser um homem com roupa de Israel, com aparência de Israel, mas com caráter de Jacó. É interessante que essa questão de servir, que é melhor ser um pequeno servo aqui dentro do que ser um grande escravo lá fora. Servir é uma semente. Quando você levanta para servir alguém, Deus levantará alguém para servir você. No reino dos homens, o menor serve o maior. No reino de Deus, então Deus não está te chamando para você ser visto, Deus está te chamando para um serviço. Você está aí? Você está aí? Porque a diferença de ser visto para serviço, que todas as vezes que você aparece, Deus esconde, mas todas as vezes que você esconde, Deus aparece. Que toda vez que você põe a sua mão, Deus tira dele, mas toda vez que você tira a sua mão, Deus vai lá, Deus vai lá, Deus vai lá, Deus vai lá. E só para você dar glória, na sua mão só tem carne, sangue, pele e veia. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade. Tira a sua mão que ele vai colocar dele. Mas olha aqui o texto. Jesus passa o dia inteiro ensinando os discípulos. O conhecimento é a chave que te liberta da ignorância. Eu vou tuitar essa hoje, vou repetir. O conhecimento é a chave que te liberta da ignorância. Todas as vezes que o conhecimento vem, é a luz resplandecendo.
O conhecimento tira você das prisões que você não conseguia sair sozinho. Jesus passa o dia ensinando, e ele passa o dia falando sobre parábolas. E no capítulo 4 ele vai passar o dia inteiro falando sobre semente. Já pegando o gancho com o apóstolo aqui, ele vai falar sobre semente. Por que ele vai falar sobre semente? João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, está falando dele. Por que ele fala com muita propriedade? Porque você nunca vai falar com propriedade aquilo que você nunca vivenciou com profundidade. Não tem como você curar feridas profundas se você ainda não sabe lidar nem com feridas rasas. Não é pecado você estar em guerra. O problema não é você estar em guerra. Você pode estar em guerra e dentro de você ter uma paz. O problema é quando você está em paz e dentro de você existe uma guerra. E aí ele começa a falar sobre semente. Existe muita coisa sobre semente, não dá para falar tudo aqui, mas uma lição precisa ser dada sobre a semente. É que toda semente dentro dela tem uma árvore. Que o que você será no futuro, você é hoje em forma de semente. Que é melhor começar semente e terminar árvore do que começar uma árvore e terminar um carvão. Que o poder da semente não é quando ela está viva. O poder da semente é quando ela está morta. Já percebeu que quando alguém te critica, você reage? Quando alguém fala de você, você vai lá e quer dar o troco, porque você está vivo. Você está aí? Porque quando você morre e alguém bate em você, você não reage. Por isso que quando Jesus estava na cruz, bateu nele, ele não fez nada, porque já estava morto. Morto não revida, morto não retruca, morto não devolve. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Deus não está levantando essa igreja para ser uma pergunta. Deus está levantando essa igreja para ser uma resposta. Vou repetir. Deus não está levantando essa igreja para ser uma pergunta para essa cidade. Deus está levantando essa igreja para ser uma resposta. E aí, lembra que um dia o senhor leu aqui sobre 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, quando Paulo fala que Deus dá semente ao que semeia? O texto da oferta, gente. E pão para quem tem? Vai, gente. Semente para o que ser? E pão para quem tem? Irmão, Deus é lindo. Por que ele dá semente ao que semeia e pão para quem tem fome? Ele não dá semente para quem tem fome. Você está aí? Porque Deus não é bobo. Deus sabe que se ele dá semente para o faminto, ele vai confundir a semente com o alimento. E semente não se come, semente se planta. Porque o pão é resultado da semente. Então, para se ter o pão, tem que lançar a semente. Porque quando você come uma semente, você aborta uma colheita. Oh my God. Deixa eu entrar nessa avenida aqui. A colheita que você tanto espera pode estar dentro da semente que você tanto despreza. Vocês estão aí, gente? Quando Deus fez a mulher, Deus colocou o útero nas mulheres. Só as mulheres, diga amém. Pelo amor de Deus, diga amém. E quando Deus fez o homem, Deus colocou o sêmen. Sêmen. Então o útero é terra, é barro. E o sêmen. Por isso que semente com semente não gera. Por isso que terra com terra não gera.
só gera a semente na terra. Se pegar 300 pares de homossexual e botar numa ilha, quando passar 40 anos só vai ter osso, porque terra com terra não gera. Deus foi lá e pegou um homem, pegou uma mulher, colocou no jardim. E hoje o mundo tem mais de 8 bilhões de seres humanos. Não entendeu? A mulher representa a igreja, o homem representa Jesus, o terreno representa o coração e a semente representa a palavra. Lucas 8:11. Esta é a parábola, a palavra de Deus é a semente, e ela está caindo aqui nessa noite, e ela vai produzir 30, 60. Então, se você não gosta do que está colhendo, só tem que mudar o que está plantando. A colheita é o resultado da semente. E aí, é engraçado que quando você vai plantar, os meninos que estudam aí, ó, quando você vai plantar uma semente, a primeira coisa que você faz, cava vamos lá, gente, para encerrar, cava um buraco, pega a semente e joga lá dentro, sim ou não? Joga a semente aonde, gente? Dentro do buraco. Eu não entendi nada sobre semente até ler a história de José. Os irmãos dele arrumaram um buraco, arrumaram uma cisterna, my God, pegaram ele e jogaram lá dentro. Então, se tem alguém armando a cova para você, fala para ele: me joga hoje, porque esse processo aí vai te levar a um propósito, e esse propósito aí vai te levar a uma promessa. Sabe o que eu acho lindo? É que quem jogou José estava lá embaixo, mas quem tirou José de lá está lá. Eu não vim, oh meu Deus, eu não vim para pregar hoje não, mas vocês estão me animando, hein? Quando os irmãos de José queriam olhar para ele, tinha que fazer o quê? Olhar para onde? Para baixo. E quando você olha para baixo, você... Então, para quem estava do lado de fora, estava de cabeça baixa. Mas quando José queria enxergar os irmãos, então, para de abaixar a cabeça. Você tem que olhar para cima, porque a saída do crente nunca é para baixo. A saída do crente, você não está aqui não, é para cima. Estou pregando para aquela irmã ali. Quando colocaram José na cisterna, a saída para cima. Quando colocaram Jeremias no calabouço, a saída é para cima. Meu Deus do céu, quando colocaram Daniel na cova, a saída para cima. Quem foi tirar o Pedro da cadeia é o anjo. O anjo veio de onde? De cima. E quando a trombeta soar, a igreja vai sair para onde? Para cima. Então é melhor ser uma pequena semente que dá resultado grande do que ser uma árvore grande que não dá resultado nenhum. Não tem nada a ver com o seu tamanho, tem tudo a ver com a sua essência. José sonhou. Fala para o irmão do lado assim, ó, pega essa e leva para casa. Fala para ele. José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou. Ó, vou repetir. José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou. Percebeu que os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Por quê? Porque ela estava tão focada em matar José que esqueceu de sonhar. E Deus não se manifesta onde há assassino, mas Ele se manifesta onde há um sonhador. Então a questão é, o poder não está em quem está querendo te matar, porque Ele sabe, se matar você mata o seu sonho. Só que Ele precisa entender que quem te deu o sonho não foi você, quem te deu o sonho foi Deus. Então tentaram me enterrar uma vez, só que esqueceu de falar para o coveiro que eu era semente. Eu era semente. Mas aqui, ó, o texto diz assim, ó, e naquele dia sendo já tarde. Sendo o quê? Então estava tarde. Jesus disse, vamos entrar no barco, vamos para o outro lado. Ele nunca vai te colocar numa embarcação sem direção.
A gente lê que Noé estava fazendo a arca e ele demorou muito tempo. Noé não fez a arca em uma semana. Há quem diz que Noé demorou 100 anos para construir uma arca. Eu acho lindo isso. Noé não demorou 100 anos para construir a arca. Foi Deus que precisou de 100 anos para construir um Noé. Porque é impossível você trabalhar para Deus sem que antes Deus trabalhe. As pessoas estão querendo dizer, não, eu vou fazer a obra de Deus. E Deus olhando dizendo, como fazer a minha obra sendo que você é a minha? Como é que você quer construir algo para mim sem antes eu construir algo? Porque uma coisa que você precisa entender, que cargo quem é homem, agora ministério. Chamada não é quando você ouve, chamada é quando você atende. O que adianta bater no seu portão e você não atender o chamado? Jesus falou para os discípulos assim, entra no barco e vai para o outro lado. Guarda isso. O barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção. Você percebeu que Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante? Você está aí, obreiro? O que Deus está dizendo é que quem constrói a arca é você, mas quem dirige. Quando os discípulos entraram no barco, Jesus disse, é para o outro lado. Por quê? Porque nem flecha e nem barco tem direção própria. Deus nunca vai te levar para um lugar que Ele nunca esteve antes. Todas as vezes que Deus te falar de um lugar, é porque Ele já criou um caminho para você chegar até lá. Porque primeiro Ele prepara a vaga para você. Depois Ele vai preparar você. O problema é que às vezes a vaga está pronta, mas você ainda não se... Me ajuda. Primeiro Ele preparou o Éden, depois preparou Adão. Primeiro Ele preparou Canaã, depois preparou os hebreus. Primeiro Davi preparou a tenda, depois preparou a estratégia para buscar a arca. Aí um dia Jesus estava pregando, Ele falou, estou indo ali preparar lugar. Mas em breve eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver. Por quê? Porque hoje a gente prega propósito, mas esquecemos de pregar processo. O processo é a escola, o processo é uma das matérias da escola de Deus. O processo é um meio que Deus utiliza para te amadurecer. Você está aí? O processo é uma incubadora. O processo é um meio que Deus mata esse menino que está em você, para que o homem que está escondido no porão da sua alma possa ser livre. Ninguém começa na promessa, começa no processo. É por isso que quem foge dos processos se perde no propósito. A dor do seu processo fará você viver um nível de propósito, e esse nível de propósito fará você ter uma vida de promessa. O processo é o fundamento do propósito. Quando você vê uma largata no chão, dá nojo, sim ou não? As mulheres que não gostam, eca, que largata feia, não é? Não é? Porque é o processo. Mas quando ela entra para dentro do casulo, é o propósito. Mas quando ela se torna uma borboleta, é uma promessa. E o problema é que tem gente te enxergando hoje, falando, olha, vamos pisar. Calma aí que ele está entrando no propósito já. Oh meu Deus. Depois que ele entrar no propósito, você não vai ver ele, porque processo é privado, mas propósito é coletivo. Meu Deus, o processo é privado, mas o propósito é coletivo. A cruz era para Jesus. Pedro falou, eu vou, Jesus, sai para lá, Satanás. Processo é privado, mas o propósito é coletivo. Então, quando a largata está no chão, é processo. Quando ela entra para dentro do casulo, propósito. Quando ela se torna borboleta, promessa. Paulo disse, para que experimentei qual seja boa, processo, agradável, propósito. Você não está aqui. E perfeita, promessa. Namoro, processo. Noivado, propósito.
Casamento, promessa. Quando os hebreus estavam no Egito, processo. Quando foi para o deserto, propósito. Quando chegou em Canaã, quando José foi jogado na cisterna, processo. Interpretou o sonho de Faraó, propósito. Assentou no trono, virou rei, promessa. Quando Davi lutou contra Golias, processo. Recebeu a terceira unção, propósito. Assentou no trono, virou rei, promessa. Quando Jesus foi para a cruz, processo. Quando ele morreu, propósito. Mas quando ele ressuscitou, promessa. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Para ficar bonito, para ficar bonito. E Deus está dizendo que tem gente que entrou aqui no processo. E Deus está dizendo: processo não dura para sempre. Esse processo não vai durar para sempre. Ele vai te amadurecer. Os discípulos entram no barco e Jesus fala: vamos para o outro lado. Ele sabe qual é o melhor lado para você ir. Quando eles estão indo para o outro lado, o texto diz que os outros barquinhos seguiu ele. Você se torna referência quando você começa a seguir Jesus. As pessoas não vão te seguir enquanto você não seguir a ele. Deus, olha isso, Deus não te chamou para você ser o caminho, mas Ele está te moldando para você ser uma placa. Jesus está indo, e a Bíblia diz que os outros barquinhos estão seguindo. Vou até fechar o texto. E os outros barquinhos estão seguindo. Meu Deus, os outros barquinhos estão seguindo. Ele não chama, ele não fala assim: ó, bora, bora, vamos seguir ele. Não, não, não. Os outros barquinhos só seguiu aquele, porque as pessoas só vão te seguir se você seguir a ele. O que a gente mais tem visto em muitas igrejas são pessoas feridas. Eu quero dizer para vocês que essa igreja não é um hotel. Essa igreja é um hospital. Aqui é o lugar onde você entra com feridas abertas e sai com feridas fechadas e sorriso aberto. Oh, por quê? Porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Mas pessoas curadas curam pessoas. Vocês me dão mais 3 minutos? 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, senta aí, senta aí, senta aí. 3 minutinhos. Gostei de vocês. E aí, quando eles estão indo, a Bíblia diz que o vento começou a soprar. Então o fato de você estar na direção de Jesus, isso não isenta você de passar por ventos. O texto diz que as ondas crê. O problema não é quando a onda cresce, o problema é quando a sua fé. A minha mulher já está ali para eu encerrar. Eu já saquei, já estou ligado. O que eu estava falando? A fé diminui. Eu não quero ser um crente bully de pouca fé. Quando eles entendem que as ondas estão crescendo, você pode ser sacudido pelo vento, mas não permita que esse vento tire você da sua rota. Nós, crentes, achamos que as coisas para darem certo tem que começar certo. E uma flecha para ela ir para frente antes. Você está aí? Então às vezes para dar certo não tem que começar certo. Tem que começar. Você não está aqui não, né? Quantos projetos na Bíblia que começou errado? Começou sobre pressão. Hoje mesmo eu postei uma coisa no Instagram e depois eu fiquei refletindo que Moisés e Jesus têm uma semelhança. Que quando Moisés nasceu, houve uma ameaça. Quando Jesus nasceu, também foi ameaçado. Quando Moisés nasceu, foi colocado num cesto. Quando Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura. Quando Moisés cresceu, Deus levantou ele para ser um líder. Quando Jesus cresce, ele se torna o maior de todos os líderes. Moisés é pastor de uma nação. Jesus é levantado para ser pastor da nação, da igreja.
Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito. Jesus foi estabelecido para nos arrancar do mundo. Moisés carregava na mão um cajado, e Jesus que carregou no ombro. Você não está aqui. Quando Moisés tocou no mar, abriu um caminho, mas quando as costas de Jesus tocou na madeira, abriu foi o véu. Oh meu Deus! Moisés foi levantado para libertar uma nação. Jesus foi levantado para libertar todas as nações. Moisés morreu e não ressuscitou. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Por isso que a maior diferença, ou melhor, a maior não, mas uma das maiores diferenças na Bíblia é o Velho Testamento para o Novo. Fala para o irmão, ele vai encerrar a mensagem. Fala para ele. Ele vai encerrar a mensagem, fala para ele. Agora fala assim, ó, é a cereja, fala, é a cereja. Qual a diferença do Velho Testamento para o Novo? É que na velha aliança, os homens andavam com Deus. Na nova, Deus que decide descer. Na velha aliança, o sacrifício subia para cobrir. Na nova aliança, o sacrifício desceu para remover. Olha, na velha aliança, o Adão é o primeiro. Na nova aliança, Jesus é o último Adão. Ele não é o segundo, ele não é o terceiro, ele é o último. Por que ele é o último? Porque tudo que o primeiro Adão fez de errado, o último vem para consertar. Pega aí, o primeiro Adão nasceu grande e terminou pequeno. O último Adão nasceu pequeno, mas terminou. Olha, o primeiro Adão desobedeceu até a morte. O último Adão foi obediente até a morte. O primeiro Adão comeu do fruto e morreu. O último Adão falou, eu sou o próprio fruto, quem comer de mim não morre. Você não está aqui, você não está aqui. Oh meu Deus, o primeiro Adão olhou para Eva e falou, a culpa é dela. O último Adão olhou para a igreja e falou, eu assumo a culpa. O primeiro Adão entrou vivo no Éden e saiu morto. O último Adão entrou morto no sepulcro e saiu vivo. Quem tem a vida de Deus aqui nessa noite? As ondas cresceram. As ondas o quê? As ondas eram maior do que o barco, mas quem estava dentro do barco? Aí o texto diz que as águas do mar entraram no barco. O problema não é quando a água entra no seu barco. O problema é quando Jesus já não está mais dentro dele. E aí quando as águas entraram, o barco quase encheu. Quase, quer dizer, já passou da metade. Estava quase cheio e não afundou. Você já viu o barco que tem Jesus afundar? Que a gente fala mal de Pedro quando ele afundou, não fala? Fala ou não fala? Aí afundou. Mas o detalhe é, você só está vendo afundar. E quantos passos ele deu? Não, fulano caiu, mas e quantas pregações ele teve? Não, ele deslizou, mas e quantas almas ganhou? Então quer dizer que não vale nada. Um homem pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o colocará de pé. Sabe por que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Mas sabe por que Jesus te levanta? Porque ele nunca caiu. Ele Eu não sei se vocês assistiram. Tá filmando, né? Tá filmando. Fiquei até bonitinho na televisão. Olha, tô bonito. Olha, coradinho. Gostei do neguinho. Gostei. Eu não sei se vocês viram o filme agora do Velozes e Furiosos, o 9. Quem já viu? Pode levantar a mão que não é pecado não. Não sei se vocês viram, mas o pessoal do Vin Diesel, a galera dele lá, estava lutando com um cara que o nome do cara era Ninguém. Não sei se vocês viram, viu? O Senhor Ninguém. Não, porque o Senhor Ninguém está fazendo um plano aí para matar não sei quantas partes do mundo. Não sei se vocês viram, Ninguém.
O nome do cara era Ninguém, o doutor Ninguém, o senhor Ninguém. Toda hora falava, o senhor Ninguém mandou um míssil contra nós, o senhor Ninguém está preparando alguma coisa contra nós. Eu vim para casa aqui na cabeça, Ninguém, o que é isso? E esses dias eu viajando, e eu comecei a folhear a Bíblia, e Deus me disse uma coisa: esse Ninguém aqui é um nome. Eu falei, não estou entendendo. É um nome. Quando Deus quis humilhar Satanás, Ele deu um nome para ele. Ninguém. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa. Como que é que ninguém vai tomar sua coroa? Ninguém é ninguém. Ninguém não vai tomar sua... Ninguém é uma pessoa. Ninguém é alguém. Aí Deus, Jesus, não, eu não vou nem dar nome para ele, vou chamar ele de Ninguém. Mas ele sabe quem eu sou. Eu sou o Cordeiro Pascual, Leão de Judá, esmagador da cabeça da serpente, raiz de Jessé, resplandecente estrela da manhã, o verbo divino, o noivo da igreja, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, caminho, verdade, vida, sal da justiça, pão vivo, fonte da vida, água, videira, figueira, verdade, vida. Aqui é o fim. Por isso a Bíblia diz: eis que ninguém vos engane, ninguém vos engane. Você acha que o ímpio quer roubar a nossa coroa? O ímpio quer roubar? Hein? O ímpio está nem aí para nós. Quem quer roubar a coroa é o Ninguém. Quando eles estão no barco, que as ondas começam a sacudir o barco, eles olharam, sabe o que Jesus estava fazendo? Não. Descansando. Porque quem descansa numa tempestade não é qualquer barulho que... Quem aprendeu a dormir numa pandemia, depois dela, não é qualquer coisa que vai querer tirar meu sono, não. Não vai, não. Depois dessa fase que nós estamos passando, não é desemprego que vai arrancar sua paz. Imagina Noé, depois do dilúvio, alguém chegar para Noé e falar: Noé, arruma o guarda-chuva que eu acho que vai chover. Meu filho, eu acabei de sair de um dilúvio, você está querendo me assustar com tempestade? Vocês não estão aqui, é o final para a gente comer. Imagina José depois da cisterna, alguém chegando para ele e falando: Zé, cuidado que ali na frente tem um buraco. Se tu soubesse de onde eu saí, meu filho. Ai meu Deus. Imagina Davi depois de Golias, alguém chegando para Davi falando: ó, tem um cara ali te encarando, manda vir, meu filho. Encarei, foi um gigante, você acha que eu vou... Imagina Daniel depois da cova. Não é qualquer cachorro latino que vai botar Daniel para correr. Ele saiu de dentro de uma cova. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego depois da fornalha. Não é qualquer palito de fósforo que vai botar medo neles. Os camaradas saíram de dentro da fornalha. Imagina Lázaro depois da sepultura. Alguém chegando para Lázaro e falando: ó, eu acho que você está com câncer. Não me diga. Já morri uma vez, você está querendo me assustar com diagnóstico. Agora imagina viver e crer depois da pandemia. Não vai ser qualquer coisa que vai te intimidar. Não vai. Diga para duas pessoas aí: nada mais te intimida. Diga para duas aí: nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. Nem o caluniador, nem o fofoqueiro, nem o macumbeiro que mora na rua de trás da minha casa, nem o fofoqueiro que fica vendo as minhas fotos para me criticar. Nada mais me para, nada mais me prende. Eu decidi ser livre por Cristo, não pelo homem, não pela religião, mas por Cristo. Jesus coloca a cabeça dele aonde? Em uma alma. Amor? Quem que foi aquela ideia de levar aquela almofada, gente? Para o barco. A almofada era a peça certa
no lugar errado. Só que foi usada pela pessoa. Imagina alguém, quem vai caçar uma almofada no meio da tempestade? Jesus, me dá aqui que eu vou usar ela. Eu não acredito que aquela almofada estava vazia. Eu acredito que aquela almofada estava cheia. Por quê? Porque primeiro ele te enche, depois ele te usa. Alguém me perguntou, por que Deus ainda não me usou? Porque você ainda não se encheu. Deus nunca vai te usar enquanto você não parar de usá-lo. Quando você esvazia do que é seu, Ele te enche do que é dele. E olha que coisa, Jesus colocou a cabeça na almofada. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi, gente? Jacó colocou a cabeça na pedra. My God. E os dois dormiram. Jacó com a cabeça na pedra e Jesus com a cabeça na almofada. Meu Deus. Jacó coloca a cabeça na pedra. Eu não conseguiria dormir com a cabeça na pedra até eu entender que pedra era essa. Porque toda pedra que aparece no nosso caminho, a gente põe a culpa no diabo. Mais uma pedra Satanás colocou no meu caminho. E nem toda pedra é o diabo. Porque vai ter pedras que vai estar no caminho que não foi o diabo que colocou. Por exemplo, quando os hebreus estavam com sede, Deus colocou uma pedra. Aquela pedra não era uma pedra, aquela pedra era uma torneira. Olha, e sabe o que meu homem naquela pedra? Que quanto mais ela apanhava, mais ela produzia. Quanto mais batia nela, mais. Então quanto mais você apanha, mais você produz. Estão batendo nela, mas não vão secar a fonte dela. Então a pedra para os hebreus era uma torneira. A pedra para Josué foi um memorial no meio do Jordão. As pedras para Elias foi um altar. A pedra para Davi foi uma arma. A pedra para Samuel foi um Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra para Esdras foi um púlpito. A pedra para Daniel foi um portal. A pedra para Lázaro foi uma porta aberta. A pedra para Estevão foi uma revelação. E a pedra para viver e crer Cristo, a rocha viva. Cristo é a rocha. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Passei aí uns minutinhos do horário, passei do horário, me desculpe, me desculpe. Quando acalmou o mar, Jesus se levantou e deu uma ordem: vento, aquieta-te, mar. Eu nunca ouvi falar que o vento tem ouvido e que o mar tem boca. Mas quando ele manda, o vento ouve e obedece o mar. É por isso que você não pode precipitar em falar, porque é a última palavra. Deixa os mares falar a seu respeito, a última palavra. Quando Jesus libertou tudo, que acalmou o vento, que é engraçado isso aqui. Antes dele acalmar as tempestades de sua volta, ele está querendo acalmar primeiro a tempestade que está aí dentro. Você não pode sair daqui no meio dessa tempestade. Você pode estar vivendo uma tempestade, mas dentro de você precisa estar estiado, precisa ter paz. Nós vamos orar aqui rapidinho, mas guarda isso. Deus está te levando para uma nova estação. E tudo que você não colheu na estação passada, prepare que você vai colher nessa estação. Vocês estão aí? E Deus me deu uma palavra para entregar aqui agora, eu vou entregar. Todo ano de número ímpar para o judeu é ano de plantar. E todo ano de número par é ano de colher. E nós estamos em 2021, é o ano da semente. Vai plantando, vai plantando, vai plantando. Ninguém está vendo você, ó. É 10 e 10, você está aqui. Ninguém está vendo você aqui. É uma semente isso aqui no reino. Mas quando chegar em 2022, as sementes que você está plantando vão se tornar uma árvore de governo. Vai fazer sombra para profeta desanimado. Vai fazer sombra para profeta não parar. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos. Doce Espírito Santo, onde houver alguém de mão erguida aos céus, de olhos
olhos fechados, mas de boca aberta, te dando glória, te dando aleluia, falando em línguas. Onde houver alguém te adorando, eu te peço agora, Espírito Santo, passa aqui agora, batiza, renova, enche, transborda agora, enche esse crente com a sua glória agora. Eu vou contar até 3, é 1, é 2, é 3. Recebe a glória de Deus aí, recebe a autoridade do Espírito Santo aí, fale em línguas, seja cheio, 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 cheio. Manifesta o reino de justiça. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Enche, 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 recebe.